Olá, meu nome é Carla Heloísa, sou estudante do 6º período do curso de Química da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar um trabalho da disciplina Métodos Instrumentais de Análise. O meu grupo é o 3, que trata sobre potenciometria. Começando com a cotação 1, vou falar sobre o HI 902C102 da marca Honey Instruments, que é um titulador automático. É um equipamento muito utilizado para titulações de rotina em laboratórios, permitindo realizar análises com rapidez e precisão. Ele possui um painel de LED colorido que exibe de forma detalhada o método escolhido e as informações no próprio visor. Possui conexão via USB direta ou direto do computador, podendo ser escolhido pelo analista. Nele também podem ser ligados eletrodos de pH, ORP ou ISE para análise, além de possuir um sistema clip-lock de substituição de buretas, que troca as buretas automaticamente, prevenindo contaminações cruzadas e, com isso, reduz a perda de reagentes, acelerando o processo de análise. Ele também realiza titulações ácido-base, potenciométricas, complexométricas, precipitação, entre outras. O custo desse titulador automático é de média R$ 32.035. Agora, para a cotação 2, falarei sobre o titulador automático, titulador T5 da linha Excellence da Meyer Toledo. Ele realiza titulações redox, complexométricas, titulações em soluções não aquosas, titulações fotométricas, entre outras. E também possui uma conexão direta via USB. Esse titulador foi cotado pela empresa Sinal do valor de R$ 92.728,84. Fazendo uma comparação simples e rápida entre os dois sistemas, para a análise relatada no artigo, seria melhor a utilização do titulador HI 902C102, pois atende todas as necessidades de uma titulação potenciométrica e, mesmo assim, possui melhor preço, além de possuir o sistema clip-lock de substituição de buretas que facilita e acelera o procedimento. Agora vou apresentar o artigo no qual escolhi, que tem o nome de Titulação Potenciométrica de Ácidos Úmicos. O objetivo desse trabalho foi estudar as propriedades ácido-base dos ácidos úmicos e estudar os efeitos que a concentração, o tempo para chegar ao equilíbrio da reação e o pH têm sobre essas propriedades. Mas o que são ácidos úmicos? Ácidos úmicos são substâncias formadas na natureza em um processo natural como resultado da transformação de restos orgânicos, ou seja, é a forma mais estável dos compostos orgânicos, além dos organismos vivos. Atualmente, são as mais promissoras fontes renováveis da química verde, pois são econômicas e ecologicamente seguras. Essas substâncias possuem vários grupos carboxílicos e hidróxidos, no qual os fazem materiais intrigantes e interessantes para a pesquisa. As amostras de ácidos úmicos vieram de depósitos de carvão de Alexandria, na Ucrânia. Para análise, foi feita titulações de hidróxido de sódio e os métodos utilizados de bário e acetato. A potenciometria é utilizada em várias áreas e é escolhida principalmente por sua alta seletividade, que evita interferências e possui um baixo custo. Agora falaremos um pouco sobre a parte experimental do trabalho relatado. Para a determinação dos grupos carboxílicos e hidróxidos, foram realizados dois tipos de titulação potenciométricas. Uma com uma solução de hidróxido de sódio e amostra de ácido úmico, e outra com hidróxido de sódio com sais de sódio oriundos desses ácidos úmicos e a solução de ácido clorídrico. As amostras foram preparadas cuidadosamente e o ponto de equivalência da titulação foi determinado através dos métodos diferencial e de Gram. Outro método usado no experimento foi o método de bário, usado para a determinação da acidez total dos ácidos úmicos,
onde o ponto de equivalência foi determinado pela mudança de cor da fenolftaleína, e a concentração total de grupos ácidos foi calculado a partir da equação descrita. E como podemos ver, é uma equação de simples entendimento e fácil. O método descrito no artigo para a determinação de grupos carboxílicos hidróxidos foi de acetato, em que as amostras foi tratada para a liberação de ácido acético, que é proporcional à concentração desses grupos. Assim, a titulação foi realizada com ácido acético e hidróxido de potássio, e também o ponto final dessa titulação foi determinado pela mudança de cor da fenolftaleína. A concentração dos grupos foi calculado através da equação, também bastante simples e de fácil entendimento. Através dos resultados obtidos, pôde-se notar que ácidos úmicos de diferentes fontes naturais podem ser diferentes em termos de composição elementar, estrutura molecular, razão entre as partes hidrofóbicas e hidrofílicas, peso, entre outros. E de acordo com a tabela mostrada, os ácidos úmicos do carvão de Alexandria têm composição similar aos ácidos da turfa. Já em relação à concentração, os resultados mostram que a quantidade de grupos acessíveis para a desprotonação dos ácidos úmicos suscetíveis à análise depende tanto do método de titulação quanto da concentração de substâncias úmicas na solução. Na titulação de sais de sódio com solução de ácido clorídrico, em baixas concentrações de substâncias úmicas, a quantidade determinada desses grupos foi maior em comparação da titulação de ácido úmico com uma solução de hidróxido de sódio. Outra característica é a dependência do tempo de agitação com pH, em que o valor de pH de uma solução altera dependendo do tempo de agitação do titulado. E essa alteração é mais significativa na região ácida, em que o pH está entre 3 e valores neutros. Já na região alcalina, o tempo de agitação não interfere muito no pH do titulado. Exemplo disso é a titulação de sais de sódio com ácido clorídrico, que é realizada sob condições homogêneas e, desse jeito, o tempo de agitação não é um fator determinante para alcançar um valor do pH, do equilíbrio de pH. Enfim, concluímos que as propriedades ácido-base dos ácidos úmicos do carvão marrom dos depósitos de Alexandria na Ucrânia foram investigados por um método potenciométrico. Então, comprovou que os resultados da titulação potenciométrica dependem do método de titulação, se é homogêneo ou heterogêneo, da concentração de substâncias úmicas, do tempo de equilíbrio do pH do titulado. Isso foi mostrado que a quantidade de acessibilidade funcional dos grupos hidróxidos e carboxílicos em ácidos úmicos, que podem ser determinados por um método potenciométrico, foi maior após a titulação homogênea de uma solução de sais de sódio e uma solução de ácido clorídrico em baixas concentrações da matéria úmica. Foi estabelecido também que a quantidade total de grupos ácidos determinados pelo método de Bario também depende da concentração de substâncias úmicas na solução. Nesse caso, foi consideravelmente maior que a medida para a titulação potenciométrica. As concentrações de grupos carboxílicos determinadas pelo método de acetato foram consideravelmente inferiores em relação aos resultados da titulação potenciométrica e do método de Bario. Foi demonstrado também que a titulação potenciométrica de sistemas homogêneos é preferível na análise de ácido-base e das propriedades dos ácidos úmicos. Obrigada.